Bem-vindos a esse espaço de diálogo sobre direitos humanos, sobre condições dignas de trabalho. Meu nome é Mércia Silva e eu estou diretora executiva do Impacto, que é o Instituto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e Infantil. Nós atuamos em cadeias produtivas, ou seja, no universo do trabalho. Nós sabemos que, infelizmente, temos desafios com relação ao trabalho escravo e ao trabalho infantil em outros espaços, como é o trabalho doméstico, que está em evidência, e também com a exploração sexual de mulheres e de crianças. Lamentável, mas estamos num país onde a democracia e a cidadania precisa ser construída. E o instituto que eu estou coordenando, né, que estamos aqui atuando junto com grandes empresas nacionais e internacionais, a gente se propõe a convidar essas empresas a dialogar com governos, trabalhadores, com sociedade civil e estabelecer uma ação direta, uma incidência, um pôr a mão na massa para ajudar a combater as vulnerabilidades que estão forçando ou que acabam levando a população a serem vítimas dessas explorações. Então, o Instituto foi criado em 2014 e pelo convite com o Instituto Ethos, a Organização Internacional do Trabalho, o Instituto Observatório Social e a ONG Repórter Brasil. São organizações que estavam à frente desse debate, à frente dessa convocatória do setor produtivo a se engajar, né, nessa luta, nessa empreitada de conseguirmos erradicar o trabalho escravo infantil nas suas cadeias produtivas. Consideramos que as empresas têm uma capacidade muito grande de influenciar os seus parceiros, de criar novas culturas, então apostamos que essa adoção de políticas e programas, né, de defesa de direitos humanos, de promoção de trabalho decente, seja um caminho muito frutífero e que cabe nas ações das empresas. Esse fator educacional, também um fator de pressão, um fator de exigência de qualidade, e qualidade não só qualidade do produto, mas qualidade na execução, na criação desse produto ou desse suprimento que as empresas precisam comprar e adquirir. Então, olhar a qualidade do que está sendo entregue, né? Olhar a qualidade do que está sendo entregue e também olhar como essa entrega está sendo feita. Então, o nosso papel no Instituto é trazer novos saberes, criar novas metodologias, abordar esse tema, que é um tema delicado e sensível, de forma que as pessoas compreendam, não só quem trabalha nas empresas, mas a sociedade civil, abordar de forma que as pessoas consigam compreender quais são os sinais de que você está com risco de estar comprando um produto ou de estar fomentando a exploração do trabalho escravo infantil, mas não só para identificar, né? Não adianta muito você identificar que o problema existe se você não cria um plano de intervenção, um plano que possa permitir a correção desse risco, a correção desse desafio. A Constituição brasileira, desde 88, ela já diz nos seus parágrafos que a democracia tem que ser construída, garantir, buscar a justiça social, a igualdade entre todos. Ou seja, já sabemos que o Brasil tem desigualdades, que o Brasil tem um desafio e que esse desafio requer a atuação de todos de forma coletiva, porque senão a gente não vai dar conta de construir, sim, uma nação que liberta, uma nação que promove a igualdade, uma nação que promove direitos. Aspectos importantes do contexto brasileiro com relação à exploração do trabalho escravo têm se tornado cada dia mais evidente. O fato da população brasileira ainda conviver com formas de trabalhos e de relacionamentos no trabalho, né, relação entre o patrão e o empregado, ou a patroa e a empregada, essa situação onde há uma discrepância muito grande de poder, de decisão, de capacidade de entendimento de direitos e deveres. E a gente tem observado isso nas últimas libertações com relação ao trabalho doméstico. Sempre foi apontado que as domésticas eram pessoas altamente em situação de vulnerabilidade e sendo exploradas cotidianamente.
Então, desde quando discutimos o direito de ter carteira assinada para as empregadas domésticas, já observamos a rejeição desse tema de garantia de direitos para esse grupo. Esse é um grupo composto, na sua maioria, por mulheres negras. E aí fica um pouco mais evidente que esse histórico de considerar que a população afro-brasileira, afrodescendente, ela não tem os mesmos direitos, começa a se evidenciar. Recentemente, a Secretaria de Inspeção do Trabalho divulgou, né, numa coletiva de imprensa, o resultado de uma atuação coletiva de combate ao trabalho escravo. Foi uma força-tarefa que libertou mais de 300 pessoas em vários estados brasileiros, demonstrando que a situação é recorrente. E é importante notar que o perfil das vítimas continua sendo a população mais pobre e afrodescendente. Então, a gente precisa observar como o racismo e como o legado da escravidão ainda naturaliza ou permite, ou de alguma forma influencia no estabelecimento de relações de trabalho, seja no espaço doméstico, com relação aos empregados e empregados domésticos, quanto em situações de trabalhos mais informais e mais precários. Então, é importante a gente observar isso. Entender os elementos do nosso histórico, né, dos dados sociais, compreender o contexto brasileiro é essencial para que a gente consiga ter elementos de tomada de decisão para incidir na melhoria e também para fazer a prevenção com relação à existência de trabalho escravo ou infantil ao longo de cadeias produtivas. E pensando nisso, conhecendo que os cursos universitários, as escolas, né, os espaços de formação educacional do Brasil pouco falam dos desafios sociais, pouco nos ajuda a entender o contexto social brasileiro. Então, para as pessoas que tomam decisões, olhar todas as informações que nós temos dos déficits sociais e econômicos não é simples. Pensando nisso, o Impacto desenvolveu um índice de vulnerabilidade para o trabalho escravo infantil. O que significa? Nós analisamos mais de 400 variáveis existentes sobre a informação e as vulnerabilidades em que a população brasileira está mergulhada. E a gente fez esse trabalho de forma georreferenciada. Nós conseguimos hoje comparar municípios com relação a esse índice de vulnerabilidade. E para que serve esse índice? Serve para que as empresas, ao perceberem que elas estão comprando de fornecedores de municípios com alto risco de ter exploração de trabalho escravo, ou seja, com um índice bem elevado, ela desenvolva diversos mecanismos de proteção, de educação e de parcerias entre o governo local, né, as municipalidades, outras empresas que atuam, com a meta e o objetivo de ajudar aquela população a sair dessa situação de vulnerabilidade, elevando, então, aspectos de direitos humanos, sociais, econômicos e educacionais, e que isso vá refletir na capacidade dessa população de demandar e se proteger da exploração, né, que ela possa vir a ser submetida. Então, o índice de vulnerabilidade e impacto, a gente chama IVE. Esse índice ajuda no processo de priorização. As empresas vão compreender por onde elas estão fazendo o negócio de forma georreferenciada e vão entender quais são os municípios que estão com mais risco ou menos riscos e que tipo de ação ela pode tomar e adotar nos seus planos de ação com relação à promoção de direitos humanos e mitigação de riscos, né, de violações de direitos humanos. Elas precisam implementar planos de ação e esse índice ajuda muito na tomada de decisão, não só porque ele traz esse número que faz uma comparação mais simples, mas ele também explica os elementos sociais que estão provocando aquela vulnerabilidade. Então, mesmo que a pessoa não tenha cursado cursos de direitos humanos ou feito um curso de sociologia para compreender o contexto, essa metodologia, esse índice que desenvolvemos, ajuda com informação objetiva e permite, então, a tomada de decisão baseadas em dados, né, de ciência de dados, metodologias estatísticas, e aí a gente consegue ajudar. Então, esse índice, né, esse indicador,
ajuda com que as empresas possam tomar essa decisão, e ele é baseado em metodologia científica, em data análise, em todas essas novas ferramentas com relação ao uso de Big Data. Então, essa é a nossa oferta de novos saberes e metodologias para a incidência em cadeias produtivas para combater o trabalho escravo infantil. Então, o impacto do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo Infantil tem essa capacidade de mobilizar empresas, setor público, sociedade civil, organismos nacionais e internacionais, para debater sobre esse tema, construir novos saberes, desenvolver metodologias e ferramentas que permitam que todos nós possamos sair, né, de um lugar de não saber ou de naturalizar a situação que temos para um outro lugar, um lugar de estranhar a exploração, estranhar a existência do trabalho escravo e começar a atuar, a realmente realizar, investir energia e dinheiro na correção desse cenário, na correção dessa violação e também na correção dos aspectos socioeconômicos que deixam a população brasileira expostas a esse tipo de exploração. Então, bem-vindos a esse debate. Eu sempre considero que todas as pessoas que entram em contato com as ações de combate ao trabalho escravo e infantil saem aliadas nessa jornada por uma sociedade melhor, sem violações de direitos humanos. Obrigada.